Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8 da NET Campinas, mais uma vez chegando com o nosso Clubes em Destaque, um programa da APESEC, sempre aqui às terças-feiras às 9 da noite, com reapresentação às quintas-feiras às 3 da tarde, pelo canal 8, e também um grande abraço a você que nos vê nas redes sociais, no Facebook, programa Clubes em Destaque. Agora, com uma novidade, você entrando na nossa página, tem lá o nosso botão de WhatsApp. Você querendo, pode mandar uma mensagem para a gente, com críticas, com elogio também, que a gente gosta, né? E também com os assuntos que você acha que a gente deveria abordar aqui no nosso Clubes em Destaque. Pode falar do seu clube, né? E nós estaremos atentos às mensagens. E também no YouTube, no nosso canal, programa Clubes em Destaque. E hoje estamos recebendo aqui no nosso Clubes em Destaque o nosso atual secretário de Esportes e Lazer da cidade de Campinas, o Fernando Vanin, que vai conversar com a gente sobre o trabalho da secretaria, vai falar aqui sobre pandemia, sobre o final de mandato aí do prefeito, como é que está trabalhando a secretaria, o que é que dificultou nesse período de pandemia, enfim, muitos assuntos com o nosso secretário de Esportes e Lazer aqui de Campinas, o Fernando Vanin. Nós vamos para um rápido intervalo e você continue com a gente no Clubes em Destaque, um programa da APESEC. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. De volta com o nosso Clubes em Destaque, um programa da APESEC, mais uma vez agradecendo aí o carinho da sua audiência, e como eu disse, hoje recebendo com muita alegria o nosso secretário de Esportes e Lazer da cidade de Campinas, Fernando Vanin. Fernando, grande abraço para você, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para conversar com os telespectadores do Clubes em Destaque, o programa da APESEC, para a gente falar um pouquinho mais da sua secretaria. Um abraço, muito obrigado, viu, Fernando? Oi, Claudinei, eu que agradeço a oportunidade da gente estar podendo falar um pouco, não só do esporte, mas um pouco da Secretaria de Esporte também. A gente tem passado por um momento difícil, mas a esperança sempre é que a gente consiga voltar ao esporte normal de Campinas. Eu agradeço muito o convite e parabéns pelo programa. Muito obrigado, Fernando. A gente que já se conhece, né, de outros, como diria o outro, né, de outros carnavais, né, se bem que o carnaval agora também está meio à baila, né, mas a gente se conhece de outros carnavais. E Fernando, eu começaria perguntando para você, né, há quanto tempo você está na Secretaria de Esportes daqui da cidade de Campinas, Fernando? Eu entrei na prefeitura em 2002, então eu estou 18 anos na secretaria. Eu entrei na Secretaria de Esporte quando entrei na prefeitura. Antigamente era cultura, esporte, turismo, tudo junto. Perfeito. E de lá para cá eu passei por alguns setores, mas sempre da área do esporte. Fiquei quase 9 anos como coordenador de eventos. Depois agora, nesse ano de 2020, em junho, na saída do ex-secretário, eu assumi a diretoria de esportes.
Aí teve uma nova mudança também na secretaria, e em setembro eu assumi a Secretaria de Esportes sendo secretário de Esportes, e é um desafio muito grande, mas está sendo prazeroso. E sem dúvida nenhuma, né, Fernando, aqui é a gente chovendo no molhado dizer da capacidade que você tem e da experiência, né, para assumir como secretário. Muito embora que seja aí por um período curto, né, de tempo, que a gente está aí, a gente vai falar disso daqui a pouco, inclusive, em final de mandato, mas o futuro a Deus pertence, né? A gente nunca sabe, mas é importante, né, você chegar ao cargo de secretário com toda essa bagagem que você adquiriu, com essa passagem, com todo esse tempo que você já está na prefeitura, não, Fernando? Realmente, ajudou muito, porque a gente começa a ter a convivência da comunidade esportiva da cidade, a gente consegue entender um pouco da realidade do esporte da cidade e também moldar na máquina pública da cidade. Então, assim, eu acho que esses 18 anos na prefeitura me fez aprender bastante coisa, principalmente passando por vários secretários. A gente pega um pouquinho de cada um, a gente une as peças de cada um, até mesmo, às vezes, algumas falhas de alguns, serve também como exemplo para a gente não errar de novo, ou então acertar. E é um momento atípico para ser secretário, porque o esporte foi a última retomada da fase verde, então é desafio, porque é tudo novo, mas está sendo um grande aprendizado. É verdade, você tocou num ponto aí interessante, que é isso que você falou, é aprender com as pessoas, né? E nós estamos, apesar dos seus 18 anos aí de prefeitura, de convivência, como você disse, passando por alguns setores, também por eventos, né? Mas sempre ligado aí de uma certa maneira ao esporte. É importante isso que você falou, porque a gente, por mais tempo que tenha, a gente está sempre aprendendo, né, Fernando? E é como você disse, existem as falhas, existem, evidentemente, alguns erros, algumas coisas que você pode, então, agora como secretário, muito embora num pouco espaço de tempo, consertar, né? E deixar um caminho aberto aí para as coisas que virão, né, Fernando? A questão da falha que eu falo, na verdade, às vezes, é o modo de ver o problema que aparece na cidade. É o modus operandi, né? Modus operandi, é isso mesmo. E a situação de secretários antigos ou de gestões antigas eram também situações daquela época também. Então a gente pode ser que hoje seja uma falha, mas aquele era o momento para ser feito certa ação. Cada coisa no seu momento, né, Fernando? Cada coisa no seu momento. Então, acho que você comparando o momento de lá, o momento de cá, pessoas também, cada um, a gente não pode avaliar as pessoas só num ato só. Então, a gente faz um retrospecto de todos os secretários que vêm. Eu acho que isso, para nós, é um grande aprendizado. Então, a gente tenta colocar um pouquinho de cada um na nossa linha de ação, e eu tenho certeza que a gente tenta acertar, mas lógico também, nós não podemos olhar para nós mesmos, que também tem algumas falhas, mesmo porque a gente está aprendendo constantemente e nunca vai ser 100%, mas sempre a gente tem que ter um pensamento de tentar acertar, tentar fazer a melhor forma possível, independente de tentativa errada ou certa, mas o importante é tentar. É verdade. E, Fernando, você já falou, né, que é um ano atípico, e a gente, em todas as nossas entrevistas, né, bem dizer, do mês de março, abril para cá, falamos com esse secretário, falamos com diversos presidentes e representantes de clubes aqui sociais, né, afiliados à APESEC, e a gente não consegue fugir sem falar da pandemia, evidentemente, né? Um ano totalmente atípico, uma situação mundial, né? A gente não pode nem falar em local, estado, país, uma coisa mundial que pegou todo mundo de surpresa. Eu sempre digo aqui, todo mundo até achava que passaria rapidamente, que não seria uma coisa tão contundente, né? Que trazendo tantos prejuízos como trouxe, e ainda está trazendo, porque a gente está ainda se recuperando,
Mas como você viu essa pandemia nesse ano de 2020? Eu sempre pego um exemplo muito fácil da gente dizer e que e simboliza muito, Fernando, que é o caso das Olimpíadas, né? Quer dizer, uma organização do tamanho que é uma Olimpíada e ela ser mudada de um ano para o outro é uma coisa assim que inimaginável, né? Eu queria que você desse aí o seu parecer sobre esse momento que a gente atravessa ainda, né? Ainda a gente atravessa. Foi um golpe duro, né? Principalmente para o esporte. Quando a gente fala um pouco da pandemia, a gente fala de protocolos sanitários, distanciamento social, e a gente no esporte praticamente o que mais tem é contato físico, é os perdigotos de suor, é a respiração, que é difícil usar máscara fazendo o esporte. Então o esporte levou um golpe bem duro. E lembro que quando começou, a primeira reunião feita na prefeitura foi numa sexta-feira 13, foi 13 de março. E foi uma reunião que foi bem dura. Na época, o secretário estava presente, mas eu era coordenador de evento esportivo. E foi decidido de que era para paralisar todos os eventos e tudo. E essa discussão começou com a suspensão da torcida no derby, que foi aquela confusãozinha que foi lá no dia 15 de março. Uma polêmica muito forte, né? Muito grande. E a gente tinha no dia 14 de março, que era num sábado, era a Corrida da Lua, estava toda montada no Arautos da Paz, todo mundo inscrito, teve que paralisar. E no domingo, por incrível que pareça, a gente teríamos a maratona aquática e o duatlon no Taquaral. Seria a primeira vez que o pessoal ia nadar na Lagoa Taquaral. Depois de muito tempo a gente fazendo teste com stand-up paddle, com jet ski, a gente conseguiu um laudo de balneabilidade do Taquaral. Fizemos um teste com o pessoal que são nadadores para ver se o local é apto para isso. Foi totalmente aprovado. Foi feita a primeira competição. Quando foi fazer, depois de toda a polêmica, teve que ser paralisado. Então isso daí a gente teve no começo, como você falou, a gente achou que ia ser um mês, a gente começou a passar evento mais para frente, cada vez mais para frente, viu que não ia acontecer quase evento nenhum. E isso, acho que todos sentiram do esporte, sejam organizadores de eventos, clubes da cidade também, a própria Olimpesec, que não pôde ser feita, ela é tradicional na cidade. Então a gente teve que reaprender, até mesmo com as aulas nossas começaram a ser online. É uma situação um pouco delicada, porque quando você tem o contato visual, você tem o contato com o aluno, os professores da secretaria, eles são responsáveis pelos alunos, então a gente não sabe se estão fazendo movimento certo, se as pessoas estão com alguma dor ou não, então é um momento um pouco delicado quanto a isso. Tivemos também alguns cursos online, aproveitamos a era da videoconferência aqui, como a gente está fazendo, os Google Meet da vida, a gente fez quase 44 cursos na temática de esporte, mas já que não dá para fazer algo vamos dizer assim, com o corpo, a gente começou a fazer com a mente, o pessoal poder aperfeiçoar, aprender, tirar um pouco esse foco de pandemia, só pandemia, comorbidade, vírus, vacina, testagem, então toda aquela dilema de... Dá uma aliviada, né, Fernando? Dá uma aliviada, mudar um pouquinho o foco. Então a gente tentou mexer um pouco, adaptar para ver como é que funciona, como é que é essa questão até mesmo de se comportar online. Então foi duro, viu, Claudinei? Foi uma situação que se redescobrir, né, Fernando? Mas legal. A gente está chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco, né? Passa rapidinho aqui esse papo legal com o Fernando Vanin, nosso secretário de Esportes e Lazer da cidade de Campinas.
Nós vamos aí para um rápido intervalo. Aliás, as pessoas até podem estar se perguntando, o nosso telespectador, o porquê que a gente está aqui virtualmente conversando com o Fernando, né? Em virtude até do meu problema de Covid, que eu saí há pouco, né, dessa doença e estou ainda me recuperando, né? E, portanto, a gente acha melhor a gente conversar virtualmente, pelo menos por enquanto, nessa fase de recuperação. Mas nós vamos para um rápido intervalo aí, vamos com a mensagem do nosso SM Studios, também da Prônia Alimentos, que está junto com a gente aqui, e a gente volta para continuar conversando com o nosso secretário de Esportes, o Fernando Vanin. Quero falar com ele a respeito das perspectivas, do que está acontecendo no futebol, enfim, ainda temos assuntos aqui para tratar com o Fernando Vanin. É um rápido intervalo e a gente volta já já. Prônia Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronialimentos.com.br. Prônia Alimentos. Produtos feitos com carinho. De volta com o nosso segundo bloco aqui no Clubes em Destaque, um programa da APESEC, onde estamos recebendo no programa de hoje o Fernando Vanin, secretário de Esportes e Lazer da cidade de Campinas. E nós continuamos aqui, o nosso papo está muito legal. A gente falava aí de tudo que foi cancelado, né, Fernando? E vale a gente lembrar que esse ano de 2020 nós tínhamos muitas atividades que nós estávamos até preparados já com o Clubes em Destaque para acompanhar e para cobrir também, né, fazer a cobertura dos eventos, e tudo, como você disse, teve que ser cancelado, né, Fernando? Não teve outra alternativa, né? Até mesmo o que o pessoal muito esperava, que era o Campeonato Amador de Futebol, que tomou um vulto enorme na cidade de Campinas, né? Não pôde acontecer. Infelizmente, tudo teve que ser cancelado, né, Fernando? Infelizmente, a gente teve tanto o campeonato de futebol amador, também o campeonato de base, que a gente sempre tem feito, que movimenta muito a cidade, tanto um como o outro, e ele tem crescido a cada ano. Infelizmente, a gente tentou empurrar algumas séries mais para o final do ano, a gente via que não tinha condições da gente fazer tanto o campeonato de futebol amador como o de base. Esse ano também a gente estava previsto 50 corridas de rua, era quase um por final de semana. E também a gente estava ainda na programação, mas estava esperando ser algo bem grandioso, era a virada esportiva, que até mesmo os clubes de Campinas, eles participam da virada. São 3 dias de evento seguido na cidade toda. A gente, esse ano, que é um nosso carro-chefe, é mais pela leitura da virada esportiva, tem a ultramaratona no Taquaral. Esse ano estava previsto a 48 horas, ia começar na sexta-feira e terminar no domingo. Mas assim, a gente lamenta, a maratona também, né, Fernando? A maratona, ela é em julho, porque é aniversário da cidade. Exato. A ultramaratona, que pertence à virada esportiva, ela é final de agosto. A gente fica um pouco assim, não que frustrado, mas a gente fica com uma situação de desgosto de tudo que aconteceu. Chateado, né, Fernando?
É chateado, a gente fica com dó também até do pessoal que são organizadores de evento, porque é um sustento deles. É Verdade. uma situação até chata de E os muitos. atletas, né, Fernando, que já ficam preparados, esperando, né? E eles se condicionam para as corridas, tudo, e não podem, não tem como participar, né? Pois é, essa é a situação tanto de alto rendimento como da formação. A Nossa, formação é praticamente é um bolo em crescimento. Você não pode parar o bolo no meio, que você perde verdade. muita situação. Pode ver mesmo que tem muitas competições que tem gente que estava preparada para a competição até uma certa idade. Depois ele vai passar por uma outra categoria, até mesmo se a gente for pensar nas Olimpíadas. Se tivesse aquele pessoal que estava no limite da idade, passando para o ano que vem, ele não tem mais aquela idade que era permitida. Então, é uma situação que a gente tem que se adaptar, entender, não pode também se esguarnecer quanto a isso. Tem muitos atletas que treinaram sozinho, eu acho que é para não cair naquela inércia da parada, porque a gente sabe que se eles pararem, até fazer toda a retomada demora muito tempo, e quando vai abrindo, como está sendo aberto algumas nessas últimas fases, já começam a vir cobrança, competição e tudo mais. Então, é uma fase difícil, Claudinei. É complicado. Em termos de, se a gente pudesse falar, ô Fernando, de perspectivas, né? A gente tem que falar, evidentemente, do cuidado que nós temos que ter ainda, né? Mesmo na fase verde, para que a gente não retroceda aí nos procedimentos. Então, é importante também a gente usar esse canal que a gente tem aqui para falar com o nosso público a respeito da preocupação que a gente tem que ter com os cuidados, não, Fernando? Com certeza. A gente entrou na fase verde e foi a maior flexibilização que a gente teve. E a fase verde, na realidade, é a fase do esporte, era onde estava prevista toda a abertura do esporte. Teve uma movimentação muito grande do pessoal de academias, através da ACAD, que ela conseguiu, através de algumas negociações do governo do estado, dela retomar na fase amarela, por isso que ela retomou um pouquinho antes, com muitas regras. A gente não pode esquecer também, dentro dessa fase verde, que a gente tem uma distinção entre o esporte amador e o esporte profissional. Então, tem muita gente que está criticando porque retoma algum esporte, vê na televisão, às vezes o vôlei, o basquete, aqui o futsal, e outros não podem não pode voltar. A gente sabe muito bem que, mesmo no profissional, sabe muito bem que o profissional também está acontecendo casos de Covid, e uma das prerrogativas mais importantes entre eles, profissionais e os amadores, são os exames constantes e periódicos. E mesmo assim, aparece caso. Então, imagina se a gente começar a liberar esporte amador. Agora, Fernando, aproveitando que nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho aí do final de gestão, né, que a gente já está vivendo aí na prefeitura, e como é que vocês estão trabalhando com isso na Secretaria de Esportes? Legal. A gente retomou algumas aulas presenciais. A gente sabe ainda dos cuidados que tem que ser muito grandes. A gente deixou bem claro para os nossos professores que atuam nos ginásios, nas praças de esportes, todo o cuidado. Então, as aulas muitas vezes não estão sendo feitas como era antes, de forma mais adaptada, com turmas divididas para ter alguns distanciamento. Correto. Às vezes, num exemplo de uma ginástica olímpica que tem que segurar a criança, se achar que não é devido fazer isso, a gente adapta também. E tem muitas aulas híbridas também, a gente tem feito bastante aulas online e ao mesmo tempo presencial, para que metade que estejam em casa possa fazer e a outra que está presencial faça do mesmo modo. As praças de esportes estão todas abertas para o lazer e para o esporte espontâneo. A gente tem conseguido feito uma manutenção
básica nas praças, eu não posso negar quanto a isso, tanto para a gente, na realidade, economizar, porque não adianta eu deixar uma praça fechada, que estava fechada, eu deixá-la de uma forma totalmente impecável e não ter uso. Então a gente fez, para que economizasse até mesmo produto químico nas piscinas e tudo mais, a gente deixou com ela totalmente usável, mas sem muito, vamos dizer assim, capricho, por causa que não tinha gente não poderia ter aberto as praças. A gente vai continuar nessa situação de abertura de praça até o final do ano. Espero Deus que não volte nenhuma fase, seja para laranja ou o que for, e terminar pelo menos a gestão com que possa atender a população de uma forma mais satisfatória, mas sem sem rodar muito a nossa imaginação, porque não tem muito o que fazer, e os eventos, infelizmente, esse ano já não vai acontecer. Não tem jeito, mas o importante é que a Secretaria continua trabalhando, e o importante também é que a gente trouxe a palavra aqui do nosso secretário de Esportes e Lazer de Campinas, Fernando Vanin. A gente agradece mais uma vez, em nome do nosso presidente Eduardo Moraes, a sua participação aqui, e a gente se encontra aí pelos caminhos, tá certo, Fernando? Obrigado pela oportunidade, Claudinei. Novamente, parabéns pelo seu trabalho, pela TV APESEC. Um abraço para o nosso diretor lá, doutor Eduardo, e obrigado novamente para a gente poder falar um pouco do esporte na cidade. Legal. Nós estamos então chegando ao final aqui do nosso Clubes em Destaque de hoje. Conversamos com Fernando Vanin, secretário de Esportes e Turismo da cidade de Campinas, e agradecendo mais uma vez o carinho da sua audiência, e já marcando o encontro para a próxima semana, na terça-feira, às 9h. Não deixe de nos ver também no Facebook, onde tem lá o programa Clubes em Destaque. Entre, mande seu WhatsApp para a gente, e também no nosso canal do YouTube. Agradecendo ao nosso Antônio Micoli, do SM Studios, que possibilitou mais uma vez a gente colocar essa programação no ar para você. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau!